Graça e paz a todos, Shalom, que Deus abençoe a tua vida. Estamos aqui começando a aula 2 do estudo do Apocalipse, Consolação e Esperança. Eu sou o pastor Marco Antônio e hoje nós vamos estar falando a exortação à vigilância e também no capítulo 2 de Apocalipse, falando da primeira igreja, Éfeso. Vamos falar um pouquinho da exortação que o Senhor diz à nossa vigilância, que está em Mateus capítulo 24, versículo 32 ao 43, diz assim: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma, e deixada a outra. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Vamos falar um pouquinho da figueira. Em algumas passagens das Sagradas Escrituras, Israel é comparada a uma figueira, como em Oséias capítulo 9, versículo 10, você pode estar lendo aí na sua casa. Desde que o povo judeu foi expulso da sua terra, no ano 70 da era cristã, Israel se espalhou pelo mundo, mas em 1948, a ONU decretou a criação do Estado de Israel. Uma curiosidade: foi de um brasileiro o último voto dado para que Israel se tornasse um Estado, um país. Seu nome era Oswaldo Aranha, um diplomata. Esse voto foi importantíssimo e fez com que se cumprisse a profecia de Isaías, capítulo 68, versículo 8. Deus trouxe de volta o seu povo que estava disperso pelo mundo para a sua própria pátria. Vamos ler Isaías, capítulo 66, versículo 8, diz assim: Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra só num dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Cumpriu-se então a profecia naquele 1948, quando foi decretado pela ONU a nação de Israel. De uma só vez Israel se tornou uma nação novamente, um país. Depois de quase serem exterminados na Segunda Guerra Mundial, os judeus ressurgiram e foram restaurados pelo poder de Deus. Israel brotou como figueira e tem dado os seus frutos. Temos que nos manter atentos a tudo que acontece na Terra Santa, porque todas as profecias relacionadas aos últimos acontecimentos estão ligados a Israel. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Deus reservou apenas para si o conhecimento do dia e da hora em que ele intervirá neste mundo, manifestando a sua justiça. Na segunda vinda do seu Filho amado, que será depois da grande tribulação, e não, a segunda vinda não é o arrebatamento, mas depois da grande tribulação é a segunda vinda, como eu falei na outra aula,
O arrebatamento é o encontro do esposo com a sua esposa, do Senhor Jesus com a sua amada igreja. O Senhor aniquilará toda a iniquidade e dará àqueles que o desprezaram a recompensa das suas más ações. Quando Jesus veio a este mundo pela primeira vez, ele se esvaziou de toda a glória que possuía junto ao Pai e se tornou homem. Portanto, ele assumiu não somente um corpo com limitações, mas também uma natureza humana. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 8, você pode estar lendo na sua casa. É claro que ao ser glorificado e elevado aos céus, ele reassumiu a sua posição original junto ao trono do Altíssimo e recebeu, por direito, todo o poder nos céus e na terra. Desta forma, assim como o Pai, o Filho é conhecedor de tudo, pois os dois são um só. João, capítulo 10, versículo 30. Será levado um e deixado o outro. Essa declaração do Senhor Jesus é uma referência ao arrebatamento da igreja. Nem todos subirão para se encontrar com ele nas nuvens. Essa glória será exclusiva para aqueles que estão vivendo em santidade diante de Deus neste mundo de trevas. Vigiai! A ordem de manter uma vigilância constante estava sempre presente nas palavras do Senhor Jesus, principalmente em relação ao arrebatamento, para buscar os que são seus. Antes que venha a grande tribulação, ele virá buscar a sua igreja. Por isso, nos manda ficar atentos. O seu retorno ocorrerá de forma imprevisível e repentina. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2 ao 6. O arrebatamento é a primeira fase da segunda vinda do nosso Senhor. Com certeza, muitos ficarão por não estarem atentos. Há pessoas que são fracas espiritualmente, mesmo estando dentro de uma igreja. E há outras que até fazem a obra de Deus, mas não estão vivendo em obediência à sua palavra. Estas serão deixadas para trás, pois não estão prontas para se encontrar com ele nos ares. Então, esse é o vigiai. Por isso nós vamos entrar agora em cada carta que o Senhor Jesus, através do apóstolo João, escreveu para as igrejas, para os pastores, para os membros, para as ovelhas, né? Como nós vimos aqui, estarmos atentos. Então o Senhor vai falar diretamente ao seu coração neste momento. Eu peço que você abra a tua mente, o teu coração e os teus ouvidos, para que a tua vida seja transformada de dentro para fora. Como eu tenho falado na aula anterior, como eu falei, ler o Apocalipse é pensar em esperança. O Apocalipse nos leva a ter mais intimidade com o Senhor. Então, vamos ler aqui no Apocalipse capítulo 2, versículo 1, diz assim: Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Com cerca de 500 mil de habitantes em um importante polo mercantil, Éfeso se tornou a principal cidade da Ásia Menor daquela época. Era ainda o centro do culto a Diana, como está escrito em Atos capítulo 19, versículo 28. E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é Diana dos Efésios. Também conhecida como a deusa dos Efésios, cujo templo era considerado a 7ª maravilha do mundo antigo. O evangelho chegou a essa cidade dominada pelo paganismo por intermédio de Priscila e Áquila, um casal muito amigo do apóstolo Paulo, que acompanhou em sua segunda viagem missionária. Algum tempo depois, Priscila e Áquila
foram ajudados por um pregador muito eloquente e fervoroso, chamado Apolo. Está em Atos capítulo 18, do 24 ao 28. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor, e fervoroso de espírito, e falava e ensinava diligentemente as coisas do seu Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Aleluias! Para difundir as doutrinas dos apóstolos entre os efésios. Paulo só retornou a Éfeso em sua terceira viagem missionária e ali fixou residência por 3 anos. Atos capítulo 20, versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de amoestar com lágrimas a cada um de vós. Nesse período ele pôde realizar um grande trabalho de evangelização, com muita demonstração de poder e de milagres. Atos capítulo 19, versículo 11 e 12. A igreja de Éfeso era considerada a principal e a mais desenvolvida da Ásia, e foi a partir dela que as outras 6 igrejas foram fundadas. Versículo 2: conhecendo as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Conheço as tuas obras. Essas mesmas palavras foram repetidas nas 7 cartas para as 7 igrejas. Mas por qual motivo? O Senhor Jesus quis mostrar que Ele nos conhece no íntimo, e não há nada que Ele não veja ou que fuja ao seu conhecimento. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 4, versículo 13. Mas quero lembrar que no versículo 1, a palavra de Deus nos diz sobre as 7 estrelas e os 7 castiçais de ouro. Isso eu ensinei na primeira aula, que vocês devem estar lembrando, a hora que vocês leram comigo. Foram ensinadas as 7 estrelas, os 7 castiçais. As 7 estrelas são os pastores, os anjos da igreja, e os 7 castiçais são as igrejas. Amém? Então em Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com que temos de tratar. Então o Senhor é conhecedor de tudo. As suas palavras iniciais para a igreja em Éfeso foram de elogios e reconhecimento pela sua conduta moral e pelo seu intenso trabalho. Os cristãos de Éfeso eram muito dedicados e dinâmicos no serviço da obra de Deus, pois se entregavam com todas as suas forças na divulgação do Evangelho e na assistência aos pobres. Eles eram também muitos aplicados e rigorosos em relação aos ensinamentos que haviam recebido dos apóstolos Paulo e João, que estiveram entre eles. Por isso, não aceitavam os falsos pregadores, nem as doutrinas mentirosas que surgiam na igreja. Além disso,
suportavam com perseverança as perseguições que vinham sobre eles, por professarem a fé no nome do Senhor Jesus. Aparentemente, tudo estava perfeito. Isso aos olhos humanos, porém, não aos olhos de Deus. Versículo 4 diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Meu Deus. Tenho, porém, contra ti. Essas palavras trazem grande temor ao nosso coração. Se já ficamos entristecidos quando alguém diz que tem algo contra nós, imagine o próprio Deus dizendo: eu tenho algo contra ti. Com certeza, os cristãos de Éfeso ficaram atônitos com essa repreensão. Eles se sentiam irrepreensíveis em todo o seu proceder. Afinal, tinham grande zelo e disciplina a tudo que estava relacionado à conduta cristã. O que poderia estar errado, então? É exatamente assim que muitos se sentem, pelo fato de terem um bom caráter e uma boa conduta, pelas muitas responsabilidades que possuem na obra de Deus e pelo intenso trabalho que desenvolvem. Não conseguem perceber que estão se descuidando do principal, o seu relacionamento com Deus. Podemos fazer muitas coisas importantes para ajudar os aflitos, os perdidos, a conhecerem a verdade, mas acima das nossas obras deve estar nossa vida com o Senhor Jesus. Deixaste o teu primeiro amor. Não há nada pior diante de Deus que uma adoração fria e um serviço sem amor e sem devoção. A igreja de Éfeso, sem perceber, havia perdido seu bem mais precioso, que era a sua intimidade com o Senhor Jesus. Dizer que uma pessoa perdeu o primeiro amor significa que ela já não é mais como era no princípio da sua conversão. Ou seja, já não tem o mesmo fervor de antes. E não serve a Deus com o mesmo prazer, com a mesma alegria do início. Aqueles que um dia passaram pela experiência do primeiro amor sabem muito bem o que isso quer dizer. No primeiro amor, tudo é novidade, lindo, agradável, maravilhoso. Não é assim? Não há defeitos, censura, críticas. Tudo é perfeito, como no início de um casamento. O primeiro amor é caracterizado por uma intensa paixão pelas almas e pelo profundo desejo de levá-las à salvação. Aquele que vive no primeiro amor faz um esforço sobrenatural para levar outras pessoas a experimentarem o mesmo gozo no Espírito Santo, a mesma alegria que ele carrega dentro de si por ter alcançado a salvação. Então, no primeiro amor, lembra quando você se converteu, ou você que se converteu, você deve estar fazendo parte desse primeiro amor. Eu lembro-me, quando eu me converti, que eu orava, buscava o Senhor com fervor, né? Fazia vigília, tinha madrugada orando, acordava de manhã para orar, tinha prazer de estar lendo a Bíblia, prazer de fazer a obra de Deus. E assim temos que ser continuamente na presença de Deus. Eu me converti há 22 anos atrás e até hoje o prazer pela obra, o prazer por orar, o prazer por fazer a obra do Senhor, de levar a palavra de Deus às almas. Por isso eu estou aqui trazendo ensinamento sobre o Apocalipse, para levar a palavra de Deus até a tua vida, para que a tua vida tenha uma transformação, para que seja gerado o Senhor Jesus na tua vida. Fazer a obra de Deus não é tão importante quanto ser a obra do Senhor. Na sua mensagem à primeira igreja, o Senhor Jesus deixa isso muito claro. Naquela igreja havia obras, mas lhe faltava o primeiro amor, a dedicação, a alegria. Havia dons,
mas faltavam os frutos do Espírito Santo, né? Vamos ver aqui qual é os frutos do Espírito Santo, Gálatas capítulo 6, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é 9 características: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Mas o primeiro, né, no fruto do Espírito, a primeira característica qual que é? O amor. Então, se você não tiver amor em tudo, em relação à palavra de Deus, em relação ao próximo, aquela alma perdida, de nada vai adiantar. Então, o primeiro amor havia sido desprezado. Muitos cristãos têm vivido assim, infelizmente, nos dias de hoje. Estão preocupados em mostrar serviço e não o caráter do Senhor Jesus. Quanto tempo diário há de dedicação à leitura da palavra de Deus e à comunhão com o Senhor Jesus através da nossa oração, do nosso louvor hoje? E quanto tempo havia quando aconteceu na nossa conversão? Lembra quando você se converteu? Quanto tempo você se dedicava? Qual o motivo desse distanciamento entre o que era e o que há hoje? Porque a transformação vem de dentro para fora, né? Versículo 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Lembra-te, pois, de onde caíste. Esse lembrar não é somente para recordar o ponto de onde caiu, mas para refletir sobre o que ocasionou a queda. Por exemplo, há pessoas que estavam firmes na fé, servindo a Deus com alegria e satisfação, porém ao passarem a ouvir e a conviver com alguns que estavam contaminados espiritualmente, começaram a cair, pois a pureza da fé deu lugar à malícia, e tudo passou a ser visto como maus olhos. Quer dizer, começou a falar com outras pessoas que já tinham saído do primeiro amor, que criticavam a palavra, que criticam o estudo, que criticam o pastor, que olham a falha do irmão, né? Começou, olha como essa pessoa se veste, olha o cabelo dela, olha isso, olha como esse pastor está vestido, olha como esse pastor está falando. Só criticam. Quer dizer, aí deixou a fé verdadeira e começou a crítica, a malícia. Outros se deixaram enganar pelo coração, pois se tornaram orgulhosos, nariz empinado, vaidosos, pelos serviços prestados na obra de Deus e pelas posições de destaque que ocuparam. Deixou subir a cabeça. Não tem o rei no coração, mas na barriga. Enfim, cada um sabe muito bem onde caiu. E se quiser se levantar, deve ter a sinceridade de reconhecer que foi o único culpado pela própria queda, quando deixou de seguir as orientações do Espírito Santo. Todo o nosso trabalho na obra de Deus terá uma recompensa. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8 e capítulo 15, versículo 58. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Tem uma recompensa pelo que você faz, mas com a intenção do seu coração. Qual é a intenção que você está fazendo esse trabalho para receber a recompensa? Capítulo 15, versículo 58 de 1 Coríntios. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor, lembrando
desde que estejamos no centro da sua vontade. O que não adianta é fazer a sua obra caído espiritualmente, como os efésios faziam, pois isso não tem valor algum diante do Senhor Jesus Cristo. Arrependa-te e pratica as primeiras obras. Essas palavras servem de alerta àqueles que começaram tão bem a sua vida com Deus, mas com o tempo se descuidaram. A igreja de Éfeso apresentava as obras que agradavam ao Senhor. Por exemplo, não suportava homens maus, pois colocou à prova os falsos apóstolos e achou em mentira. Resistia às provações por amor ao nome do Senhor Jesus. Era perseverante e não se deixava esmorecer, se desfalecer, se desanimar. Odiava as obras dos nicolaítas, que vamos estar falando daqui a pouquinho. No entanto, mesmo fazendo tudo isso, estava caída por ter abandonado o primeiro amor. Só havia um jeito de sair daquela condição: se arrependendo e retornando às primeiras obras. O arrependimento é o único caminho que conduz novamente a Deus e a única maneira do caído se levantar e retornar ao primeiro amor. Lembrando, arrependimento não é remorso. Judas não se arrependeu, ele teve remorso, tanto que ele se enforcou e caiu no precipício e morreu. Por isso foi para o inferno. Arrependimento é transformar, é deixar aquilo que você faz de errado para voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. Amém ou não? Então se arrependa-te. Volta ao primeiro amor, às primeiras obras. Não entra como os efésios entraram, no automático. Não entra no automático. Não vai na igreja no automático. Hoje tem culto, hoje é dia de culto, eu vou para a igreja. Eu vou orar porque eu tenho que orar. Eu vou ler a palavra porque eu tenho que ler. Eu vou ser dizimista porque eu tenho que ser, por obrigação. Eu vou ofertar porque eu tenho que ofertar. Não! Faça com prazer. Dizima com reconhecimento de que o Senhor é o provedor da tua vida. Em obediência à palavra do Senhor, com alegria no teu coração. Oferta com alegria no teu coração. Lê a palavra com prazer. Ora com prazer. Fala de Jesus com alegria, com prazer. E Deus vai ser contigo. Brevemente a ti virei. O Senhor Jesus foi muito claro, direto em suas palavras. Se não houvesse arrependimento por parte dos cristãos de Éfeso, o castiçal seria removido. De igual modo, quando uma pessoa, uma denominação deixa de dar ouvido ao Espírito Santo, ela é removida pelo próprio Deus do seu lugar e outra assume a sua posição. Isso de fato ocorreu em Éfeso, pois a igreja naquele local sucumbiu diante das falsas doutrinas, das divisões internas e das perseguições que se levantaram. Então nós não podemos deixar de dar ouvidos ao Espírito Santo, né? Tanto pessoas como o pastor, como a igreja. Eu lembro-me de um acontecimento que aconteceu na minha vida, quando eu fazia a obra do Senhor. Eu cuidava do grupo jovens na época, há muitos anos atrás. Logo no começo, eu era diácono da igreja na época, ministro da igreja, não me lembro bem. E eu comecei a cuidar, levantamos o grupo jovens, fomos indo, mas nossa, dava tanto trabalho. E foi passando o tempo, foi passando os anos, e eu comecei a não ser diligente na obra, não é? No ministério de jovens. E eu fui um pouco deixando, levava uma palavra, não tinha mais criatividade, não tinha mais ideias. E o que aconteceu? O Senhor me cobrou isso. O meu pastor me tirou de líder dos jovens e colocou outro no meu lugar. Então o Senhor veio sobre a minha vida.
me tirou de líder de jovens e colocou outro no lugar. Então isso é tirar você de lugar e colocar outra pessoa. Por isso tem que ser diligente. O que é diligente? Fazer com zelo, com carinho, com coração. Mesmo que passe anos, você está ali focado e determinado. A igreja de Éfeso retrata o caráter de muitas igrejas e pessoas cristãs que pensam que pelo pregar, orar e visitar os aflitos em geral, estão aumentando o seu crédito com ele. E o que fazem já é o suficiente para lhe agradar. Porém, não conseguem perceber que mesmo com as tentativas, com tantas atividades, estão caídas espiritualmente, pois já perderam a unção e a autoridade do Espírito Santo. Muitos estão preocupados em mostrar apenas serviço e não o caráter do Senhor Jesus. Por isso, o que fazem não tem qualidade. Para Deus, o que somos e o que Ele representa para nós é mais importante do que o fazemos. Versículo 6. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Odeia as obras dos nicolaítas. O que é isso? Toda espécie de carnalidade é odiosa aos olhos de Deus, pois é contrária à sua natureza santa e justa. Os nicolaítas, embora professassem a fé em Jesus, seguiam seus ensinamentos de um certo Nicolau. Ele transmitia a falsa doutrina de que tudo era permitido, como se os pecados cometidos no corpo não pudessem afetar o espírito. Por isso, eles tentavam conciliar as obras da carne com o fruto do Espírito Santo. Como se isso fosse possível, né? Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17, diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Quer dizer, não tem como você andar em santidade, em espírito, pecando, fazendo a vontade da carne. O que todo mundo, e que Nicolau ensinava, os nicolaítas, é que, né, a graça perdoa tudo. E não é dessa forma. A graça, o Senhor Jesus, o sacrifício de Cristo perdoou os nossos pecados. E a graça que nos foi dada nos capacita a vencer os pecados. Nos capacita e nos dá força para vencer a vontade carnal. Pois a vontade carnal, ela é natural. A graça é sobrenatural. Então, também aqui no livro de Judas, versículo 4, né? Você pode estar lendo. Por isso, as doutrinas dos nicolaítas introduziram a imoralidade e a libertinagem na igreja, né? Se nós formos continuar lá em Gálatas capítulo 5, versículo 13, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Quer dizer, não dá liberdade ao pecado. Você foi livre da escravidão do pecado. Jesus te libertou da escravidão do pecado. Você está livre para servir a Deus em santidade, perseverar na santidade. Por isso se assemelhavam às doutrinas de Balaão,
que ensinavam as pessoas a comerem alimentos sacrificados aos ídolos e a praticarem todo tipo de prostituição. Quem tem ouvidos? Algumas vezes durante o ministério terreno do Senhor Jesus, ele usou essa expressão, quem tem ouvidos. Mateus capítulo 11, versículo 15, Mateus capítulo 13, versículo 9 e o versículo 43, Marcos capítulo 4, versículo 9, Lucas capítulo 8, versículo 8, você vai ver toda essa expressão, quem tem ouvidos. Agora, no término de todas as cartas às igrejas, ele usa novamente. Suas palavras focam na vida eterna. Daí o seu desejo profundo que sejam ouvidas. Normalmente temos ouvidos para atendermos as vozes exteriores, isto é, as palavras ou circunstâncias, mas dificilmente para ouvirmos a voz do Espírito Santo, que nos é dirigida por meio da sua palavra. O espírito da geração que o Senhor Jesus encontrou aqui na terra é o mesmo de hoje. A maioria das pessoas estão preocupadas com o sucesso pessoal. E os cristãos também são incluídos nessa maioria. A voz de Deus não tem encontrado eco no coração de seus filhos. Por quê? Porque estão cheias de soberba, estão cheias de voz, eu preciso conquistar na minha vida financeira, eu preciso disso, eu preciso aquilo. Dá ouvido a voz de sofrimento, de tristeza, de amargura, de problemas, mas não dá ouvidos à voz do Espírito Santo. O coração está cheio de carnalidade, mas não está cheio do Espírito Santo. Daí o fracasso da igreja atual e de inúmeros cristãos. Como é que o servo pode conhecer a vontade do seu Senhor se não há comunhão com Ele? Como é que o discípulo pode aprender do Mestre se não há contato com Ele? Intimidade com o Senhor Jesus. Ao que vencer? Em todas as conclusões das cartas apocalípticas, encontramos uma promessa para os vencedores. Mas quem é o vencedor? Sem dúvida, é aquele que venceu a si mesmo, o pecado e o diabo com as suas tentações. É aquele que não se entregou aos prazeres deste mundo e não negou a sua fé, como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, aleluias, glórias a Deus. Cada cristão participa de uma verdadeira guerra espiritual. Por isso o Espírito Santo nos exorta a tomarmos toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 13. Aquele que vencer receberá como prêmio o direito de se alimentar da árvore da vida que o fará viver eternamente. Essa árvore foi falada lá em Gênesis, quando Deus diz que o Senhor plantou no meio do jardim no Éden a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão foi expulso do jardim no Éden por causa desta árvore, porque se Adão comesse dessa árvore do fruto da vida, ele ia viver eternamente. Então Deus não queria que ele vivesse eternamente, porque ele tinha pecado. E nós comeremos dessa árvore da vida, como está escrito mais para frente, Apocalipse capítulo 22, e viveremos eternamente com o nosso Deus e Senhor, Criador dos céus e da terra, com o nosso Senhor Jesus. Então, amados, que essa palavra possa transformar o teu coração, que você venha fazer uma alta análise e venha ver se você não está vivendo na igreja no automático, se você não deixou o primeiro amor, as primeiras obras, mas que você também venha se arrepender e venha voltar ao primeiro amor e viver com alegria, com prazer, no temor do Senhor, com fidelidade com Deus e com o coração puro, íntegro diante de Deus. Chegamos ao final de mais uma aula. Que Deus abençoe a tua vida.
Se tu uma bênção, haja luz na tua vida e a tua vida seja transformada pelo Espírito Santo de Deus. Fiquem na paz, até a próxima aula, em nome de Jesus, aqui na Escola de Profetas de Betel. Escola de Profetas Betel, que Deus abençoe a tua vida, em o nome de Jesus.